mil afazeres, e eu preparei essa aula com bastante carinho aqui para a gente poder estar falando sobre esse tema que deixa nós, mães, né, aqui, e se tiver algum pai também, tenho certeza que fica bastante preocupado com o que está acontecendo, né? A gente tem visto aqui ultimamente uma enxurrada, né, e cada vez mais forte, cada vez mais intenso em cima das nossas crianças, com várias ideologias, né? E aí tem a questão de ideologia de gênero, tem a questão do feminismo, tem a questão do marxismo cultural, tem várias questões aqui que nos deixam como pais, né, bastante aflitos, porque eles vão de encontro, né, a tudo aquilo que a gente ensina como valores para os nossos filhos, e a aula de hoje é para isso, é para falar sobre esse tema. Então, para começar, eu vou convidar todos, né, todas que estamos aqui, para a gente fazer uma oração, né, pedindo o Espírito Santo aqui, tanto para que eu consiga transmitir a vocês, né, tudo que eu preparei, como vocês também estarem com o coração aberto para ouvir, né, as inspirações de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que Tu estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-Te com profunda reverência. Peço-Te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, vamos lá. Carlinha, eu vi ali tua mensagem em relação ao Instagram fechado, pode ser uma opção também. Vamos pensar para a próxima aí uma outra forma, se a gente conseguir, para não deixar as mães que não podem estar com a gente aqui sem essa informação, né? A gente tem bastante gente no grupo, a gente tem 250 pessoas só no grupo, né? Então, realmente, para que a gente consiga gravar isso tudo. Mas vamos lá, então. Já dei uma palhinha, né, sobre ideologia, sobre os perigos que nossos filhos correm. E eu achei muito bacana trazer para vocês essa abordagem do professor Felipe Neri sobre esse tema. A aula dele, né, do curso, ele traz umas ideias principais que foram oriundas de uma conferência feita por São João Bosco em 25 de julho de 1867, ou seja, antigo pra caramba, né? Então, para quem não sabe, São João Bosco, ele tinha, né, experiências místicas, e nessas experiências místicas, então, várias coisas eram reveladas para São João Bosco. E essa aula, né, do Felipe Neri é baseado nessas revelações que São João Bosco teve. Então, ele relata essas experiências num congresso, numa conferência, e ele vai trazendo, então, o que ele viu sobre o purgatório, né, e o que ele viu como conselhos desse próprio anjo que está auxiliando São João Bosco. E aqui é importante a gente trazer, porque eu acho bacana, que não, aqui a ideia não é só falar das ideologias, mas dos remédios, né, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a combater tudo isso que eles estão expostos, né? Então, São João Bosco, ele tendo essa experiência mística, ele trouxe esses conselhos celestiais que podem nos ajudar, e eu vou trazer eles aqui para vocês, tá? Então, o primeiro conselho celestial que foi mostrado a São João Bosco nessa visão dele foi primeiro, né? Aqui ideia síntese, porque não foi nessa fala, né? Mas é olhar sobrenatural. O que ele quer dizer sobre isso? O anjo fala nessa visão para São João Bosco: diga-lhes que salvem suas almas, porque do mais nada serve. Então o anjo fala isso para São João Bosco. Quem quiser ter acesso, gente, a essa transcrição inteira, tá? Está nas memórias biográficas do Venerável Dom Bosco, volume 3, o relato de São João Bosco, tá? Mas então, voltando, o anjo fala isso para São João Bosco, e aí São João, né, pensa assim, tá, ok, né? Diga-lhes que salvem suas almas, porque do mais nada serve. Isso eu já falei, né? Assim, não tem novidade nisso. Aí ele pergunta, ok, eu sei sobre isso, mas o que fazer? Né? E esse o que fazer é para nós um norte hoje. Né? Então, aqueles pais que precisam, ou que, né, veem a necessidade urgente de educar os seus filhos, de não só criar seus filhos, eles precisam ordenar todas as coisas na educação dessa criança com esse olhar de salvação. Né? Apresentar desde cedo para a criança que essas realidades, esse mundo que se apresenta a essa criança, não é só isso, que é algo transcendente, que é muito mais do que só essa realidade material. Né? Então, assim, como que a gente pode tornar isso prático? Né? O professor Felipe Neri, ele traz um caso, por exemplo, de uma família. Né? Ele conta uma família viajando
à noite, numa região rural, por uma estrada de barro. Eles estão lá viajando e na frente deles tem um carro que não anda. O carro não anda, tá difícil. Um carro muito aquém da velocidade permitida ali, apesar de ser uma estrada de barro. E tá atrasando a família. E a família tá estressada, a família tá irritada, porque eles querem andar e o carro não permite. Então, quando finalmente essa família consegue sair de trás, né, desse carro que está devagar e faz uma conversão à direita, que já era o caminho deles, né, então eles viram à direita, quando eles fazem a curva, eles dão de cara com uma vaca deitada no meio da estrada. E eles conseguem parar. Na hora, todo mundo que estava no carro, né, pensa, né, caramba, se não tivesse aquele carro lá atrás, fazendo a gente ir devagar e tal, a gente estaria numa velocidade muito mais alta. E com certeza, quando a gente desce de cara com essa vaca, a gente teria um grande acidente e todo mundo teria muito machucado nesse carro, né? Então, assim, eles viram uma situação, né, que a princípio ali era chata, era ruim, era incômoda, mas que acabou, né, trazendo ali um benefício para aquela família, porque eles não sofreram um acidente devido à velocidade estar mais devagar. Então, muitas vezes na nossa vida, e aí eu posso falar isso para vocês assim de carteirinha, né? Quando a gente está passando por algo contrário, algo muito doloroso, algo que nem sempre a gente vai saber o porquê das coisas, a gente consegue, na dificuldade, mostrar de fato a virtude para os nossos filhos. E uma visão sobrenatural de só aquilo que eles estão vendo, né? Então, por exemplo, ali com a situação, né, da vaca que se apresenta, ou com uma dificuldade concreta na nossa vida, a perda de alguém querido, a perda de um filho, né, coisas bem dolorosas e difíceis mesmo, mas os nossos filhos estão ali e estão vendo as nossas reações. Então, nesse momento, a gente precisa ensinar para eles, né, que a virtude ela não é como uma roupa que a gente veste e que depois a gente tira, né? Então, assim, por exemplo, a piedade, né, a virtude da piedade. Eu vou na missa no domingo e ali eu sou piedosa. Não. Né? A piedade ela tem que ser algo que é vivido, né? No encontro passado, eu comentei com vocês o exemplo do menino. Lembre que o menino ele é muito generoso quando ele faz uma ação social aos pobres no Natal, mas ele não consegue dividir o brinquedo com o irmão dele. Então, não há virtude instalada. Há uma ação generosa, mas a virtude não está instalada nessa criança, ela precisa ser desenvolvida. Né? E isso é importante a gente ter em mente. A virtude, que é o objetivo principal aqui do nosso curso, ele é algo perene, ele é algo constante, né? E quando nós nos relacionamos com uma pessoa, por exemplo, um casal que está casado há muitos anos e tal, vocês já devem ter visto também, vocês veem que o marido e a mulher, eles vão aos poucos se assemelhando, né? Até nos trejeitos, na forma de falar e tal. Isso tem que ser a nossa vida também com Deus. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, né, na medida que a gente vai se aproximando, que a gente vai conhecendo, que a gente vai tentando imitar aquilo que Ele nos pede, a gente vai se assemelhando a Ele e crescendo em virtudes, que é o nosso objetivo. Né? Eu posso contar para vocês aqui um relato pessoal, né? Minha família não é uma família católica praticante, mas quando... Minha família de origem, né? Não a família que eu constituí. Mas quando o meu irmão era adolescente, ele começou a participar de grupo de jovens, na época, né, lá no Rio Grande do Sul, onde nós morávamos. E eu e meu irmão, nós brigávamos muito, assim, a gente realmente, né, por temperamento e tal, a gente tinha bastante situações ali de conflito. E teve um momento que meu irmão já participava do grupo e eu não, e eu fui chegar para ele e começar a brigar, criar confusão e tal, né, meio encrenqueira. Na situação, meu irmão parou. Ele olhou para mim e ele falou assim, Gisele, se você quer brigar, você vai brigar sozinha, porque eu não vou brigar com você. E virou as costas e saiu. Quando ele falou isso, gente, meu mundo caiu. Eu falei, caramba, eu quero ir onde ele está indo, eu quero aprender o que ele está aprendendo. E, de fato, tá? Eu entrei no grupo de jovens e desde então realmente foi um processo de conversão. Então, assim, da atitude do meu irmão de não querer brigar, né? Ele me mostrou, né, nesse autodomínio, que, de fato, havia algo a mais, algo a ser buscado. Né? Então, assim, essa mudança nas nossas reações, quando as coisas vão mal, né? Quando a gente leva uma fechada no trânsito, quando tem um carro que não anda na nossa frente, né? Ou, como eu disse, algo talvez mais doloroso, essa nossa atitude, essa nossa mudança
de forma de enxergar aquilo, de não ver aquilo só de uma forma material, mas ver toda uma transcendência, né, todo um significado por trás daquilo que a gente não vê, esses traços os nossos filhos veem e os nossos filhos aprendem. E esse é um ponto-chave. Então, quando o anjo fala lá para São João Bosco, né, que é para a gente buscar, diga-lhe que salvem as suas almas, porque do mais nada serve, é muito isso, a gente ensinar aos nossos filhos esse olhar sobrenatural, né, que a vida ela não se limita ao que está aqui, mas que existe muito mais, né, acima disso tudo, independente de qualquer coisa do mundo, né, de qualquer ideologia que nossos filhos venham a ter contato, se eles tiverem essa visão transcendente, ou seja, a vida não acaba aqui, existe, né, toda a alma é uma alma imortal e existe um após isso tudo, se a criança for crescendo num ambiente onde ela vê seus pais tendo esse tipo de atitude e onde isso é ensinado para ela não só em teoria, mas na prática, essa criança começa a olhar para essas ideologias e entender que isso não vai trazer para ela esse algo a mais que ela precisa buscar, né? Então, assim, treinando essa visão sobrenatural dos nossos filhos, a gente combate diretamente uma ideia que é muito colocada, que com certeza vocês tiveram contato com isso na época da escola, eu tive, né? De que a razão é contrária à fé, né? Isso é uma ideologia que está, depois eu vou entrar um pouquinho nas ideologias para explicar, mas ela está enraizada em várias outras, né? Então, assim, né, ou fé ou razão. Não. Quando a gente ensina para a criança que através da fé ela consegue ter uma visão muito mais profunda das coisas, ela consegue ver a vida de uma forma transcendente e mostrar para ela que a fé não é burra, né, que é o que a gente escuta por aí, mas que a fé ilumina e ajuda a entender os motivos mais profundos da nossa vida, de fato a gente está dando ali argumentos para essa criança poder combater algumas ideologias que a gente vai falar mais para frente. Tá bom? Então, esse primeiro ponto é importante vocês terem em mente, né, que é a questão de auxiliar as crianças a desenvolver a visão sobrenatural das coisas. Não só na fala, mas principalmente nas nossas atitudes perante as coisas da vida, tá bom? Segundo ponto ali, que o próprio anjo fala a São João Bosco. Ele fala, sejam bons e obedientes, né? Então, é importante a gente ter essa questão da obediência como um segundo ponto importante, a gente fortalecer nos nossos filhos para que eles estejam, né, preparados para enfrentar todas essas ideologias e esses ataques que eles vêm sofrendo. A obediência. Então, a obediência o que a gente pode ter aqui de principais ideias, né? O primeiro pecado da humanidade foi um pecado de desobediência a Deus, né? O professor Felipe Neri fala na formação dele, quando ele vai tratando cada uma das virtudes, né, que a obediência é a mãe de todas as mortificações. Por quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? A gente reza isso no Pai Nosso, né? Então, o meu querer, a minha vontade, tudo isso, ele é desordenado, de certa forma, pelo pecado original. Então, treinar a obediência ajuda o nosso filho, né, os nossos filhos, a aprender a obedecer. Né? E inicialmente ali, né, acho que uma das mães também me perguntou isso no privado, inicialmente a criança ela vai obedecer mais pelo exercício da autoridade mesmo, tá? Ela não vai ter a compreensão do todo, ela simplesmente vai obedecer porque a mamãe e o papai sabem o que é melhor e a gente está, né, querendo que você faça isso nesse momento, que você escove seus dentes, que você vai tomar banho, que você vai dormir, enfim, né? No início, quando a criança é muito pequena, a obediência é o exercício da autoridade em si. Né? Mas ela não pode ser só isso, né? Na medida que a criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, a obediência ela tem que ser ensinada para a criança como algo maior, tá? Por exemplo, Santa Bárbara, né? Santa Bárbara ela desobedeceu ao pai. O pai queria que ela desobedecesse a Deus e ela foi fiel a Deus e desobedeceu o pai. E ela acabou sendo martirizada, né? Acho que vocês conhecem a história de Santa Bárbara. Então, assim, não existe obediência cega. Tá? A obediência ela tem que ser um bem para que a gente ensine nossos filhos a, assim, obedecer depois a Deus, né? Para que eles tenham, de fato, a liberdade. Porque se a gente não... A gente sempre vai ser escravo de alguma coisa. A gente precisa ter isso em mente. Né? Então, ou a gente obedece a Deus, ou a gente vai estar obedecendo os nossos apetites concupiscíveis, ou a gente vai estar obedecendo o que o mundo nos ensina. Então, a gente precisa ter isso em mente. No momento que a gente está ensinando para os nossos filhos a obedecer a Deus
né, inicialmente obedecer ao papai e à mamãe, depois obedecer a Deus, a gente está ajudando os nossos filhos a serem verdadeiramente livres, né, livres de amarras, livres dessa escravidão que o mundo nos propõe. Então, a obediência aos planos de Deus, ela é em si um bem, porque ela nos permite que a gente, amando a verdade, a gente não seja influenciado por falsas ideologias, né? Essa semana eu mandei para vocês um material no grupo que ele mostra ali a questão de cada virtude, que tem que ser, qual é a idade ideal, né? Não é a única idade, mas é aquela idade mais propícia para que a gente desenvolva um tipo de virtude na criança. E nesse material ele explica um pouco essa questão, né, da obediência inicial, nos anos iniciais, pelo que o pai fala, pela autoridade, e à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai ensinar ela a escolher o bem e a verdade. Então ela vai ter uma escolha, né, de algo maior. Ela vai sendo educada a escolher o bem e a escolher a verdade. E se a gente não ajuda o nosso filho a treinar na renúncia, o que é isso, a gente treinar na renúncia? Voltando ali, exemplos da vida, as cruzes, né? Ah, ele quer comer um chocolate, mas ele não vai comer o chocolate, porque hoje não é dia de comer o chocolate. Então, assim, a gente precisa ensinar o nosso filho a isso, a renunciar a algo que ele quer, né? Isso é importante por quê? Porque se ele não enfrentar isso agora, enquanto ele é criança, como que ele vai enfrentar as renúncias que a vida impõe a todo mundo? A todo mundo, né? Então, assim, o professor Felipe Neri, ele traz um exemplo que eu achei muito engraçado, que ele fala que o pai de São Maximiliano Kolbe, né, que é aquele padre, né, que enfim se sacrificou para salvar um pai de família, né, durante o Holocausto. O pai de São Maximiliano Kolbe, ele costumava treinar os filhos no inverno. Ele levava eles para a neve, né, quando estava nevando, e pedia para que as crianças elas levantassem as calças até o joelho e fossem brincar na neve. Né? E na hora que eu ouvi isso, eu falei, caramba, gente, né? Imagina na neve, neve queimando no frio. O que a gente faz, né? Quando tá frio? A gente entrocha nossos filhos igual o pinguim, né? Pelo menos eu sou do sul. Eu me lembro de ir para a escola que eu nem conseguia me mexer de tanta roupa, né? E quando tá quente, nossa, quando tá quente, liga o ar-condicionado para a criança poder dormir e tal. É óbvio, tá, gente, que a gente não quer aqui adoecer nossos filhos, a gente não quer que eles passem sacrifício. É óbvio, tá? Eu tô aqui trazendo um exemplo do pai de São Maximiliano Kolbe, de uma outra época, mas é importante a gente ter isso em mente para quê? Para treinar os nossos filhos na renúncia. O que a gente tem visto atualmente, né? E a gente fala muito sobre isso. A geração Nutella, né? A geração do mertiolate que não dói. Por quê? Porque essas crianças, atualmente, elas não são treinadas nisso. A gente tem medo de fazer essa criança, que vai traumatizar, de passar por alguma privação de algo que ela quer, né? Então, aqui, a gente está falando de algo bem sério, né? Quando frio e tal. Muito simples que a gente pode ir treinando nos nossos filhos essa renúncia. E isso pode ser feito, a obediência aos pais, né? Ela vai culminar na obediência a Deus, que é o sumo bem. Né? Então, assim, a criança que aprende a obedecer, já aqui nessa terra ela é feliz, e ela vai depois obedecer a Deus buscando a felicidade plena do céu. Então, isso é importante a gente ter em mente, que quando a gente faz uma ação aqui, às vezes a gente não enxerga, né? A repercussão dela lá. Mas a obediência é importante a gente inserir na vida da criança para que ela tenha sempre em mente isso, a escolha do bem em detrimento ao mal, a escolha de Deus em detrimento às coisas que o mundo está nos colocando. Tá? Então a gente já falou lá do primeiro ponto, né, da questão da visão sobrenatural, agora o segundo ponto em relação à obediência, a treinar os nossos filhos na obediência, e o terceiro ponto que o anjo fala também, tá, a São João Bosco naquela visão sejam puros e rezem, né? Então o anjo fala para São João Bosco para que ele fale aos jovens, sejam puros e rezem. Esse, para mim, é o ponto forte de ataque das principais ideologias que a gente tem hoje no mundo, a pureza, né? Isso não estava lá na aula do Felipe Neri, mas nesse final de semana eu li num livro de leitura espiritual e eu fiquei bastante chocada, por isso que eu trouxe. Eu falei, cara, eu preciso falar isso na aula porque eu fiquei espantada, né? O maior site de pornografia do mundo, ele recebe 2,4 milhões de acessos por hora. Por hora.
2,4 milhões. Então, em apenas um ano, este site, o maior site de pornografia do mundo, ele tem 4,4 bilhões de horas de conteúdo pornográfico transmitido. Isso em um site. Então, assim, a magnitude desse problema, da degradação que ela causa no imaginário, né? Não vou nem falar aqui da alma, tá, gente? Porque a alma, com certeza, aqui, né, isso já está muito deturpada, mas no imaginário, tá? Dessas crianças, é totalmente incalculável. Tá? Eu estou trazendo aqui de crianças, obviamente, aqui esse acesso também, né, a maior parte, eu acredito, seja por adultos, mas a gente sabe, né, que infelizmente cada vez mais cedo as crianças têm tido acesso a isso, ainda mais com a questão da internet, né? Só que isso não é algo novo. E isso o Felipe Neri traz na aula dele, que eu achei interessante trazer para vocês. Ele fala, no mínimo, há mais de 100 anos, a pureza ela vem sendo duramente atacada. Né? Se a gente olhar na nossa sociedade, aqui fazendo, né, revisitando aqui, nos anos 40 e 50, a produção de literatura, né, Simone de Beauvoir, não sei falar francês, gente, mas você sabe de que eu estou falando, né? Ela escreveu inúmeras obras, para que as pessoas se livrassem das suas amarras morais, ela falava, né? E, na verdade, incentivando as pessoas a viverem escravas das suas paixões, né? Do seu instinto não humano, né? Do seu instinto animal. Muita literatura sobre sexualidade nos anos de 40, 50. Frida Kahlo, né, que hoje é o símbolo do feminismo, né, na verdade uma artista que era bissexual, que promovia o combate aos valores morais, né, isso lá nos anos de 40 e 50. Nos anos de 50 e 60, começa a introdução do assunto, né, da sexualidade nas escolas, nas roupas, nos modos, né, a pílula anticoncepcional, ela entra na sociedade, né, aí liberando a relação sexual, né, dos filhos, né, então, assim, há uma liberdade sexual, como você sabe, né, revolução sexual, como é chamada. Nos anos 70, geração hippie, né, então, assim, se a gente vai olhando, caramba, desde os anos 40, 50, a gente está em 2022, né, então, assim, isso é algo que já está há muito tempo, a pureza vem sendo há muito tempo ameaçada e atacada, né, não só na sociedade, como nas escolas, na sociedade, né, nos locais todos que a gente convive. Em 1917, né, na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela já afirmava que o pecado da pureza seria o pecado dessa geração, né, o maior dos pecados, e que praticamente não existiriam mais almas puras. Olha que forte isso. Em 1917, na nossa geração, não existiriam praticamente mais almas puras. Então, assim, é importante a gente ter esse contexto de que a pureza ela está sendo combatida há pelo menos 100 anos. Aqui eu vou trazer mais um trecho dessa visão de São João Bosco, porque ele pega bastante nesse ponto em relação à pureza. Então, o anjo falando com São João Bosco: diga-lhes que tem diante dos olhos uma neblina, e que quando chegar a ver a neblina, já está muito adiantada. Diga-lhes que se afastem dessa neblina. E aí São João Bosco, nessa conversa com o anjo, pergunta: que neblina é essa? E o anjo responde: são todas as coisas mundanas que impedem de ver as coisas divinas como de fato são. E aí São João pergunta: o que se deve fazer para se afastar dessa neblina? Aí ele fala: primeiro, considere o mundo exatamente como é. Não deixem se enganar pelo mundo. Os jovens acreditam que as amizades, as alegrias são a verdadeira felicidade. E, portanto, colocam o seu coração para gozar desses prazeres. Mas tomem o hábito de enxergar a neblina. A neblina é contrária à virtude mais brilhante, que é a pureza. Então, isso está lá, nessa visão de 1800, né, que aparece lá para São João Bosco, a questão da pureza. E quando a gente traz para o nosso contexto aqui, é importante a gente pensar, né, por exemplo, eu que já tenho um filho que vai fazer 14 anos, uma filha com 9, né, lá por volta dos 10, 11 anos, mais ou menos, né, que acontece a flechada dos hormônios, né, então a criança, né, vai deixando de ser criança e começa a entrar nessa fase de pré-adolescência e adolescência. E aquilo que não é uma coisa ruim em si,
né? Dependendo de como que é direcionada, se é direcionada erroneamente para uma criança, pode fazer a criança buscar o mundo através das aparências e o prazer, ao contrário do amor, né? Então, é importante a gente ter em mente, né? Enfim, tem todo uma outra curso, né, que corre em paralelo, que é a educação da sexualidade humana, que é importante a gente ter isso também presente para educar os nossos filhos. Mas, assim, algumas ideias bem rápidas e principais para vocês. Primeiro, a forma de educar a sexualidade das crianças não é através da repressão. Nunca. Ah, isso é proibido, é feio, é horroroso, não sei. Não. A gente tem que elevar o coração dos nossos filhos como centro do amor. O que é isso? O amor, ele não pode ser espalhado, né, por falsos amores, com amores aparentes, né? Essa criança, ela precisa entender que o corpo dela, que o amor é algo muito maior e que ela precisa preservar, ela precisa cuidar com carinho daquilo, do corpo que foi criado por Deus, né? E desse amor, desse coração que ela vai entregar para quem de fato mereça, né? Então não é para sair aí rifando o coração para qualquer pessoa, né? Na minha época, acredito que hoje em dia também seja muito comum essa questão do ficar, né? O que é o ficar? Cara, o ficar é você sair beijando uma boca de alguém que você nem conhece, entendeu? E aí, cadê o teu valor? O valor do teu corpo, o valor da tua dignidade, né? Para você sair aí entregando, né, para qualquer pessoa. E quanto mais a relação sexual em si, né? Então, quando a gente não ensina a criança, né, no caso já o pré-adolescente ou adolescente, sobre o valor disso, o que vai acontecer? Por falta de maturidade, tá? Esse ser humaninho, ele vai descartar toda a magnitude do amor para ficar só com o prazer, com aquele prazer físico, aquela sensação que leva ao pecado da impureza. Então, a gente precisa ensinar para os nossos filhos que o corpo não é mal, né? Nós guardamos o nosso corpo porque ele é grande, porque ele tem um grande valor. Né? Teve um trabalho muito bacana no México, que falava muito sobre isso, né? Sobre a importância de guardar o coração. Tinha um programa sobre isso, que era guarda o teu coração. Então ele não falava assim, fazer sexo é pecado, né? Antes do casamento. Não, ele falava, protege o teu coração, cuida do teu coração, né? Você tem um valor maior, né? Então é importante a gente ensinar para os nossos filhos que a relação sexual, ela não é pecaminosa. Ela é algo lindo, ela é algo sagrado, né? São José Maria, que é um santo da Igreja Católica, né? Ele falava que ele abençoava o leito matrimonial com as duas mãos, com ambas as mãos, porque é exatamente através dessa junção que Deus pode introduzir uma nova vida. Então é algo muito grande, né? A gente ser co-criador de Deus, né? Da existência de uma pessoa. Então, exatamente por ser algo grande, por ser algo sagrado, né, por poder participar com Deus da criação de uma nova vida, que ele tem que ter um lugar correto, que é o matrimônio. Por quê? Porque é ali onde essa criança que vai ser gerada, ela vai ter um ambiente que vai acolher essa criança para que ela possa ser de fato educada. Né? Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças em relação a todas essas questões da sexualidade de uma forma muito positiva e dando o verdadeiro valor que o ato sexual tem, que o corpo dela tem, né? Então, assim, quando a gente vê meninas, por exemplo, eu ensino a minha filha, né, de 9 anos, ela, quando sempre que ela bota vestido, até porque ela é sanguínea e totalmente, né, avoada, ela bota um shortinho por baixo. Por quê? Porque ela vai brincar, ela vai pular e ela precisa cuidar do corpo dela, né? Então, assim, isso não é puritanismo, isso não é repressão, não, é dar valor ao que tem valor, né? Então, o corpo dela, tem partes do corpo dela que ninguém vai encostar, né? Quando ela vai trocar de roupa, ela tem um irmão mais velho, né? Então, assim, ela tem que trocar de roupa no banheiro, fechado. Por quê? Porque ela tem que cuidar do corpo dela. Como é que ela vê a mamãe vestida? Ela vê a mamãe com um degotão, colocando, né, tudo para fora e tal. Não, ela não vê a mamãe se vestindo assim. Por quê? Porque a mamãe valoriza o corpo dela. A mamãe é casada com o papai, né? E isso é algo que é da intimidade do papai e da mamãe. Não é para todo mundo ficar vendo. Então, esses pequenos detalhes, a gente vai ensinando a criança o valor de si mesmo, de cuidar de si, do seu corpo, né, da sua pureza, de cuidar da sua pureza. Eu vou passar depois para vocês, até para não avançar muito na hora, porque esse é um tema super rico, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas questões em relação a isso, em como incentivar ou como desenvolver a virtude da pureza,
né, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então, tem várias dicas que não é só a questão do corpo em si, mas até a questão da pureza na fala, né? É engraçado, até dividindo com vocês, na semana passada, minha filha me trouxe uma situação que ela estava na escola falando com umas amiguinhas, e aí ela me relatou que uma coleguinha chegou para ela e falou assim: eu não vou fofocar, eu vou trazer as novidades das pessoas, falou assim. Aí, e ela contando para mim, ela falou: mamãe, é tão feio, ela estava falando de uma outra pessoa que não estava junto. Eu falei: filha, a gente não pode fazer isso. Porque a pessoa não está lá para se defender, né? Você está falando uma versão. Então, assim, a pureza ela tem que ser ensinada como um todo. A pureza no falar, né, de não falar palavras feias, que ela tem um valor muito grande para estar falando aqui, aquelas palavras que são palavras chulas, né? Falar dos outros, se portar, né? Então, assim, quando for sentar, né, não sentar lá, né, totalmente sem se preocupar, tem que, né, ter cuidado do vestidinho e tal. Então, assim, são coisas pequenas que a gente, enquanto mulher, precisa ensinar. Eu acho que a questão do feminismo, né, o que me chama muita atenção no feminismo é que você vê um monte de mulher querendo se vestir como homem e querendo se portar como homem. Isso não é feminino, né? Então, assim, existem várias outras questões do feminismo aqui que eu não vou entrar, mas só um pequeno detalhe aqui. Então, assim, se a gente quer ensinar as nossas filhas a serem, de fato, mulheres de valor, a gente tem que ensinar isso desde muito pequeno, no simples, no dia a dia, e a gente também, né, dar-se esse valor, né? Continuando aqui a aula do Felipe Neri, né, parênteses fechado, a visão de São João Bosco. Então, nesse momento, né, eu vou continuar, vou ler um trechinho aqui, peraí, que ele colocou. Nesse momento, São João Bosco, ele vê alguns jovens sendo levados ao inferno pelo sexto mandamento, né, que é o pecado da pureza. E o anjo fala que esse pecado é a causa de condenação de muitos jovens. Aí São João Bosco pergunta para o anjo: mas eles não se confessaram? E aí o anjo responde: se confessaram, mas se confessaram mal ou calaram alguns dos seus pecados, ou não tiveram arrependimento, ou não tiveram propósito. Digam aos jovens que se confessem com frequência e que se confessem bem. Então, enfim, para a gente conseguir, né, preservar os nossos filhos do feminismo, de ideologia de gênero, do sexo e da busca do prazer de forma desregrada, né, enfim, dos inúmeros erros que se cometem por fragilidade, né, ou por serem levados pelo mundo, quando os pais fazem todos os seus caprichos, quando os pais não os ensinam, né, a se autodominar, dominar os seus instintos, né, o segredo é: ensinem seus filhos a serem puros. No momento que eles tiverem o seu próprio valor, todas essas ideologias não vão fazer sentido para aquilo que eles têm como seu próprio valor, né? Então, o Felipe Neri, ele resume aqui, né, alguns pontos principais, né? Por exemplo, principais pontos: formar a consciência da criança. Principal ponto: viver a verdade no seu interior e perante os demais. Outro ponto: a humildade de se ver necessitado constantemente da graça divina para lutar. O que é isso? Não é fácil. Essa criança ela vai ter dificuldade, esse jovem vai ter dificuldade. Nós temos, né, gente? Nós temos dificuldades na luta aí constante de estar melhorando os nossos pontos fracos, né, e estar fortalecendo as nossas virtudes. Isso não é simples, mas a gente precisa entender, e aí como pais, eu acho que serve também bastante o alerta, de que nós não podemos nada, né? Jesus falava: sem mim nada podeis fazer. Então a gente tem que ter, né, botar a ferramenta, botar ali o pão e o peixe para Jesus fazer um milagre, mas a gente tem que contar com a graça divina para também tocar o coração dos nossos filhos, né? Quem não cuida da formação da consciência das nossas crianças, a gente vai colher os frutos depois, né? Porque o mundo está aí e cada vez entrando mais cedo, né? Musiquinha da Anitta, dancinha. Não sei se vocês viram, mas eu achei, assim, demoníaco praticamente, né? Acho que não tem outra palavra. Aquela propaganda em relação à moda, né? Que traz lá os ursinhos com roupa de sadomasoquismo, com crianças aparecendo nisso. Então, cada vez mais cedo, as nossas crianças vão ser atacadas, né, por tudo isso. A gente precisa chegar antes, chegar primeiro, formar a consciência dos nossos filhos e formar a nossa consciência, né, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, assim, a gente precisa meditar dia e noite como que a gente tem buscado viver os mandamentos de Deus
e pedir a graça de Deus para que a gente consiga educar bem os nossos filhos, né? Por fim, então, no relato de São João Bosco, ele fala, né, que ele está vendo nessa experiência mística que ele teve, ele vê os jovens caindo no inferno, enrolados em laços finos, como se fossem teias de aranha, muito finas, em volta desses jovens, né? E esses fios de aranha são os laços do demônio, perdão, gente. São os laços do demônio. E os laços do demônio, né, conforme o anjo fala para São João Bosco, é a impureza, a desobediência e o orgulho. E se a gente for olhar para a nossa sociedade, né, para todas as ideologias, como um ponto principal, o que elas atacam? Ou elas buscam o materialismo, ou seja, rejeita Deus, está ali o pecado do orgulho, né, sereis como deuses, então o materialismo busca isso, ou o hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer, levando à impureza, né? Então, assim, não importa como, não importa com quem eu vou ter relação, mas eu busco prazer, né? É a questão da ideologia de gênero, você tem que ser aquilo que você acha, né? Aquilo que você se identifica, aquilo que te faz feliz, entre aspas, né? E, por último, né, então, materialismo, hedonismo ou relativismo. Né? O relativismo faz o quê? O que é verdade? Né? Depende, a sua verdade ou a minha verdade. Né? A gente ouve muito isso. E a gente tem a resposta. Se a gente abre a Bíblia está lá. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Né? Então a gente sabe o que é verdade. E a gente sabe o que a gente tem que viver e o que a gente tem que ensinar para aqueles que a gente ama, buscando o céu, buscando combater todas essas ideologias que entram por todos os lados. Né? Nessa mesma visão, São João Bosco, que viu, né, os jovens lá enrolados pelos fios, como se fossem fios de aranha, ele vê próximo a esses jovens também facas, como se fossem para cortar esses laços, né? E o anjo mostra para ele o que são essas facas, ou seja, o que esses jovens poderiam ter usado para tirar essas amarras, esses laços que fizeram eles caírem no precipício, caírem no inferno, né? Então, uma das facas, meditação verdadeira sobre Deus, sobre si mesmo, sobre as criaturas, para que a gente possa cortar o orgulho e saber qual é o nosso papel diante do mundo, o que Deus espera de nós. Né? Uma outra faca que é apresentada também pelo anjo para São João Bosco é leitura espiritual bem feita. Quando a gente tem uma leitura espiritual bem feita, de um livro que nos edifica, a gente começa a colocar para dentro de nós, e aí ajudando os nossos filhos, a combaterem a falsidade do mundo, a combaterem o hedonismo. Né? Então a gente começa a ter argumentos para poder ajudar os nossos filhos nessa busca. Né? E mais outras 3 facas que estavam perto desses jovens nessa visão era a comunhão frequente do Santíssimo Sacramento, a devoção à Nossa Senhora e a confissão frequente e bem feita. Tá? E então, esses são os principais remédios, né, colocados por São João Bosco nessa visão que o professor Felipe Neri traz para a gente. E aí, então, fechando, né, a nossa aula de hoje, tentando cumprir o horário de 1 hora, apesar do atraso que, né, tive para começar, eu queria ler para vocês com muito carinho uma passagem que acalenta muito o meu coração, tá? E eu acho que deve acalentar o coração de todos os pais, né? Leitura de São Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente precisa ter sempre isso muito em mente. Inclusive, essa foi a leitura do meu casamento, né? O Evangelho do meu casamento, porque eu acho essa passagem muito clara para a gente. Se a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, se a gente edifica os nossos filhos
sobre a verdade, né? Sobre a obediência, sobre a visão sobrenatural. Tipo, isso que ele está fazendo agora, o que isso vai impactar para a alma? Com meu filho de 14 anos, eu já falo assim, óbvio que a minha menina de 9 eu não tenho, né, essa fala dessa forma, mas a gente precisa ensinar para eles que as ações concretas deles nesse mundo impactam a alma deles. É importante a gente ter em mente, né? Isso eu estava até conversando com as crianças esses dias. Pensar que, na verdade, a gente, todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, todos os 60 que estão aqui conectados, né? E todas as pessoas que têm ali, os meus filhos que estão dormindo, meu marido que está estudando, enfim. Não há ninguém que não seja imortal. Não há ninguém que seja desprezível, porque a alma dessa pessoa é uma alma imortal. E a gente ter essa consciência que cada pessoa que a gente passa na rua, cada pessoa que a gente convive, desde o momento que Deus criou, ela vai existir para sempre, né? Inclusive eu, né, que tenho 5 filhos no céu, esses filhos, mesmo que eles tenham vivido aqui na Terra há pouco tempo, 5 meses, 4 meses, a alma deles é uma alma imortal e vai existir para sempre. Quando a gente entender isso e conseguir passar para os nossos filhos essa vivência, eles vão começar a entender que as ações deles no dia a dia impactam na alma, impactam na existência eterna. Né? E a gente precisa fazer eles darem esse passo de fé, darem esse passo, né, além, esse passo transcendente, que vai ajudar eles a olharem essas várias ideologias, que vamos combinar, né, gente? Lá desde 1940 isso já está vindo, né? E se tantas pessoas continuaram firmes na fé, algum segredo tem, né? E aqui na visão de São João Bosco, essa experiência que ele teve mística, o anjo vai trazendo para ele coisas que a gente pode aplicar para os nossos filhos. Então, assim, o que eu posso dizer em relação ao estudo, não tenham medo. Não tenham medo. Ah, porque na escola falam sobre isso, porque os amiguinhos falam sobre isso. Ok. Formem os seus filhos. Ajudem os seus filhos, né, a combater isso, a ver isso tudo, o quanto que isso pode trazer de mal para a vida terrena deles e para a alma deles. Né? Porque eu tenho a experiência, eu estou falando aqui, né, do curso do professor Felipe Neri, mas eu vivo isso diariamente com os meus filhos aqui, eles começam a compreender e eles mesmos vão fazendo as escolhas, né? Então, eu convido todos vocês aqui a fazerem essa experiência com seus filhos, né? A gente tem aí o mundo que traz vários perigos, mas a gente tem todas as ferramentas para fazerem eles vencer isso tudo. Então é isso, gente. Agradeço vocês que estiveram aqui nessa noite. Peço que se alguém tenha conseguido gravar, que me passe, por favor, para eu poder compartilhar, tá bom? E para finalizar aqui, se alguém tiver alguma dúvida novamente, gente, pode mandar para mim no particular. Eu trago para a próxima aula ou respondo no particular mesmo, como eu fiz no início dessa